Ótimo. Então, gente, boa noite oficialmente para todos e todas. Nós estamos dando início, então, a mais uma aula da nossa disciplina, do IEAT, né, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. E eu vou rapidamente só falar como que vai ser a organização da nossa aula hoje, né? Então, daqui a pouco, se a professora André Guerra e a Giane chegarem, vão nos ajudar a apresentar a memória das aulas anteriores, se não, a gente deixa isso para mais tarde. Depois, então, eu vou fazer a apresentação das convidadas, nós teremos um relator, né, ou uma relatora para poder relatar esta aula aqui, e ao final vamos fazer a amarração e os encaminhamentos e abrir para a discussão. Mas então agora acho que a primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é essa definição, né, Cláudio? Sim. Vai ser o relator ou a relatora, e depois, logo depois, eu apresento a Priscila e a Patrícia, elas vão fazer a apresentação delas e a gente segue. Perfeito. Então, nós aqui ficamos com essa tarefa de tirar o peso dos ombros do Cláudio e da... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Fernanda, Isabela, quem foi que fez a relatoria? Peraí, Isabela, não foi? Isabela. Isso. E tirar o peso dos ombros deles, porque eles assumiram a relatoria 2 vezes seguidas e fizeram um trabalho ótimo. Então, é aquela história que no show business as pessoas falam, né? Se apresentar depois dos cachorrinhos e das criancinhas é sempre difícil porque a expectativa das pessoas é alta, porque todo mundo quer ver uma coisa fofa, todo mundo quer ver uma coisa fofa também. Eu não estou cobrando aqui fofice de ninguém, gente, mas eu queria que 1 ou 2 pessoas voluntariassem aqui para ajudar na relatoria, né? É bom ter um olhar não contaminado, né? A gente que está conduzindo a disciplina, a gente acaba tendo um viés, seria muito legal ter olhares novos para apresentar aí, fazer uma síntese e elencar os pontos principais para depois a gente iniciar uma discussão. Então, quem poderia ser? Será que... Lembrando assim, a gente combinou de ser uma pessoa só? Sim, é verdade. Da última vez foi fantástico, a Isabela e Cláudio, mas assim, a gente tem tentado preservar o tempo do debate. É verdade, a gente acabou estendendo, né? De voltar num resumo dos 2 últimos encontros, eu não estava do Centro Pop, porque eu estava no procedimento médico. Mas aí, André entrando, ou depois alguém que possa fazer, aí o da aula passada, eu e também, aí se o Cláudio e a Isabela quiserem me ajudar, a gente resgata a belíssima apresentação que a Tirza fez, tá bom? Sim, perfeito. Valéria, não sei se entrou, a Valéria é uma mestranda, ela me mandou um resumo maravilhoso também da Tirza. Bem, a gente faz isso, tá bom? Do Centro Pop e da Tirza, no final da apresentação da Patrícia e da Priscila, que é legal também que a gente vai enlaçando com o nosso eixo, que são os impasses do Centro Pop Miguelinho. Perfeito. E aí, então, quem seria essa pessoa maravilhosa que vai doar a sua atenção, o seu prurido intelectual, né, o seu furor acadêmico, para ajudar a gente a registrar essas apresentações aqui e fomentar nosso debate? Eu sei que vocês estão se coçando, gente, vocês estão assim, não, eu não vou deixar o Reinaldo falar, porque eu quero falar. Ah, não, mas eu não vou falar porque eu vou dar oportunidade para o Camilo. Não, o Vinícius, não, o Vinícius não, eu vou falar antes do Vinícius. Não, quem vai falar é a Maria Fernanda. Eu tenho certeza que vocês estão aí disputando a honra de fazer a relatoria. Quem vai ser a pessoa, hein? Eu prometo que eu não vou tirar essa oportunidade da mão de você se você se oferecer primeiro que as coleguinhas ou os coleguinhas. Gente, não me deixa passar vergonha na frente da Patrícia e da Priscila. Pode ser eu. Quem eu? Quem? Fernanda. Oh, Fernanda, obrigado, meu bem. Não sei se vou conseguir brilhar igual meus colegas, mas eu vou tentar. Não, você vai brilhar igual... Ótimo, obrigado, Fernanda. Fica tranquila. Obrigado, então, Fernanda, valeu. Muito bom. Então, vou passar rapidamente para a apresentação, porque já são quase 7h30, né? Então, a gente precisa agilizar aqui, porque 9 horas em ponto a gente bate o ponto final aqui da disciplina, né?
Então, eu queria agradecer bastante então a presença da Priscila Victória e da Patrícia Félix. A Priscila é assistente social e mestranda em saúde coletiva na Fiocruz, daqui de Minas Gerais, Instituto René Rachou, né? E coordenadora do consultório de rua da Prefeitura de Belo Horizonte. E a Patrícia é enfermeira e trabalhadora de um consultório de rua e Sersan AD. Então, eu passo a palavra, mais uma vez agradecendo para a Priscila e a Patrícia, que vão aí fazer, então, a apresentação dos dilemas, dificuldades, reflexões sobre o trabalho que elas têm feito. Boa noite, gente. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Ah, sim. Tá no modo apresentação? Agora entrou. Agora entrou. Peraí, mas eu tô lá embaixo. Eu tô usando uma apresentação padrão que eu uso, mas eu vou dar uma reduzida nela, porque tem alguns pormenores, assim, eu trago algumas coisas da formação da cidade de Belo Horizonte, algumas coisas em relação ao fenômeno da população em situação de rua, que eu não vou entrar muito aqui, né? Eu vou entrar mais no serviço, enquanto um serviço da política pública de saúde que atende a população em situação de rua, né? O consultório de rua de Belo Horizonte, ele tem a redução de danos... Só um minuto. Tenho duas coisas. Filha, mamãe está ocupada. Olha lá com o papai. Filha, eu estou ocupada. Agora é com o papai. É muito. Filha, fecha a porta, por favor. Daqui a pouquinho a gente conversa. Acontece, viu, gente? De casa. Então, eu vou falar sobre a redução de danos no cuidado das pessoas em situação de rua e pensando na redução de danos num contexto ampliado, para além do uso de substâncias, né? Pensar a redução de danos enquanto ética de cuidado. Aí, de onde eu falo, né? De trabalhadora do SUS, assistente social, o Sérgio já me apresentou aí um pouco, né? Antes de ser coordenadora do consultório de rua, eu atuei por um pouco mais de 2 anos como assistente social da ponta da equipe do consultório de rua Norte. Aí a gente traz um pouco, né, sobre o que são as pessoas em situação de rua. Essa situação do próprio governo federal, na verdade, todos os manuais, todas as legislações que tratam da população em situação de rua, a definição é essa, né, de que é um grupo heterogêneo, que tem em comum a extrema pobreza, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional e pessoas que utilizam os logradouros públicos para sua subsistência ou moradia. A gente não tem dados atuais sobre a população em situação de rua no Brasil, em Belo Horizonte, desculpa. O último dado que a gente tem é do último censo da população em situação de rua, que aconteceu em 2013. Aí a gente tem expectativa, né, de que em 2022 tenha um novo censo, parece que até pela UFMG mesmo, isso já está sendo conversado. O que a gente tem de dado hoje para pensar na população em situação de rua é o quantitativo do cadastro do CAD único do governo federal, né, das pessoas que se declaram em situação de rua e que estão cadastradas. Esse número hoje não, acho que eu recolhi esse dado... deixa eu ver aqui quando, outubro, né, desse ano, tinham 8.708 pessoas cadastradas. Só que, na realidade, a gente atende muita gente, assim, né, pela nossa experiência em loco, que não tem cadastro no CAD único, não recebe nenhum benefício governamental e, ao mesmo tempo, tem uma expectativa de que tem um grande número de pessoas em situação de rua que não estão em situação de rua, mas que se declaram em situação de rua para poder receber, por exemplo, um benefício do restaurante popular, assim. Então, hoje a gente não tem dados disso, assim. Essa é uma caracterização da Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, ela foi realizada em 2008, quando a gente tinha o Ministério do Desenvolvimento Social, né, mas que eu trago, assim, para a gente refletir um pouco de quem é esse público, né, de pessoas em situação de rua que a gente atende. Nessa pesquisa, em 2009, que não foi realizada em todos os municípios, em todos os estados brasileiros, mas ele trazia naquela época que 67% dessas pessoas eram negras, 63,5%
não concluíram o ensino fundamental, né? Então, eu sempre reforço isso, assim, né? Essa população tem classe, essa população tem raça, tem cor, tem um índice de escolaridade, né? E a gente não pode perder isso de vista, assim, quando a gente vai prestar o cuidado, que é dessa desigualdade estrutural, né? Desse modo de produção do sistema que a gente vive, assim. Não vou entrar muito nisso, assim, mas para a gente pensar que essa perspectiva racial, não existe um marcador biológico, né, que diferencia essas pessoas, mas que evidencia as históricas desvantagens que as pessoas negras têm no Brasil, né, pensando todo esse processo de escravização. Para muitas pessoas, as condições de saúde, elas podem estar relacionadas com uma motivação de ida para as ruas, né? Nessa pesquisa tem um relato de muitas pessoas trazendo isso. Em contraponto, pensando no ponto de vista da saúde mental e do uso prejudicial de álcool e outras drogas, para muitas pessoas é um processo necessário de anestesia, assim, né? Hoje, por exemplo, eu fiz um processo seletivo para redutor de danos para o serviço, que a gente está ampliando agora em janeiro, e uma pessoa que viveu em situação de rua, ela fala, né, assim, que em algum momento o álcool passa a ser um bálsamo para quem está na rua, né, porque quando você está de cara, você lembra que você já teve uma família, você lembra que você já teve onde morar, você lembra da vida, né, dessa vida real e tão dolorida, assim. Então, a gente tem que pensar a redução de danos, inclusive nessa perspectiva, né? Tipo assim, qual que é o lugar que esse álcool tem na vida do sujeito ou outra substância também, né? A gente sabe que não é toda pessoa que está em situação de rua que faz uso de drogas ou que tem alguma questão de saúde mental, mas esse é um grande atravessamento, né, na população em situação de rua. Esses dados não podem ser somados, assim, os únicos que dá para ser somado é o 28% e o 17%, assim, né? Mas são dados que estão nessa pesquisa nacional da população em situação de rua que trazem um pouco, né, desse recorte, assim, né, da saúde mental enquanto um grande atravessamento. Então, tanto a loucura quanto a questão do uso prejudicial de álcool e outras drogas é algo muito presente, né? Aqui, gente, eu estou tentando ser super rápida, assim, porque a ideia é focar mais nos problemas, né, e nas nossas discussões depois, né? Aqui é um paradigma, assim, que eu trago de como que, no senso comum, como que a mídia também, né, Acho que deu uma travadinha, né, Priscila? Travou? Voltei? Agora voltou, Priscila. De como, assim, né, que a mídia reproduz e que no senso comum, né, a sociedade de uma forma geral, a gente humaniza o que é coisa, o que é substância, o que é inerte, né, e aí o crack, que é um exemplo clássico, né, vem sempre como algo potente, destruidor, vivo, né, você vai fumar a primeira pedra e automaticamente você está viciado, né, e a gente sabe que não é assim. E, em contraponto, quando se refere ao sujeito que faz uso, né, é o zumbi, é o incapaz, essa pessoa precisa ser alvo de medida judicial, de internação compulsória, enfim, né? Então, a mídia tem um papel importante, assim, né, nessa estigmatização desses sujeitos, assim, né, e que grande parcela das pessoas em situação de rua vivem nesse estigma. Então, assim, depois dessa contextualizada bem rápida, eu trago sobre o que é o consultório de rua de Belo Horizonte, né? O consultório de rua, ele é um serviço da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte. Ele atua na lógica da redução de danos e da luta antimanicomial. Então, a nossa proposta de cuidado é de cuidar na medida do que o sujeito permite, assim, e de que a gente não pode perder de vista de que o sujeito, ele tem que ser protagonista desse processo, assim, né? Eu, por exemplo, se eu for numa nutricionista, eu adoro comer, gente, se eu for numa nutricionista e ela me der uma dieta super restritiva, eu vou escutá-la, vou falar assim, beleza, joinha, vou embora e nada daquilo vai fazer sentido para minha vida e eu não vou aplicar, porque aquela informação não faz sentido. E muitas vezes a gente vem com conhecimento acadêmico, científico, né, e que é real, né, assim, a gente às vezes consegue ter acesso a algumas coisas que os usuários não têm, mas que quando a gente leva, isso não faz sentido para eles, assim, né, então a gente precisa de construir um outro saber com eles,
assim, né? Do que faz sentido para ele, assim, qual que é a possibilidade de cuidado que você tem, assim, né? De acordo com a sua realidade. E acho que na pandemia, a Paty, a gente vai falar um pouco disso, né? Eu acho que esse foi um dos grandes desafios, assim, que a gente teve. Então, o consultório de rua, ele surge de uma experiência de um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, pelo Antônio Neri, que é médico. Em Belo Horizonte, o consultório de rua, a gestão dele é feita pela saúde mental, mas é um serviço que tem uma articulação importante com a atenção primária, pensando nessa perspectiva do cuidado integral mesmo, da pessoa em situação de rua. É um serviço volante, itinerante, a gente tem uma van e uma equipe multiprofissional que se desloca pela cidade nessa van, ofertando atendimento em loco. Então, a gente tem uma lógica diferente, assim, hoje o usuário, ele não consegue nos acessar. Não, até consegue, né? Deixa recado em algum lugar, mas a nossa lógica é de que o serviço acessa esses sujeitos. E aí a gente tenta estar prioritariamente nos lugares que ninguém chega, né? Para a gente tentar alcançar essas pessoas que não conseguem chegar nos serviços, assim. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional, já falei disso, dou uma partidinha aí na palavra biopsicossocial para a gente lembrar, né, porque às vezes a gente fala biopsicossocial e é uma coisa só, mas são múltiplas coisas, né, para a gente lembrar um pouco dessas dimensões do sujeito, para a gente não ter um olhar muito biologicista, muito curativo e sem conseguir se dar conta, assim, né, de outras questões do sujeito. A gente segue essa lógica que Merri fala, né, do usuário guia. Então, não tem receita de bolo, o serviço constrói estratégias a partir do que os usuários vão indicar para a gente. E eu costumo dizer, assim, que nesse serviço a gente se depara com o não saber o tempo inteiro, né? Não saber para a gente é frequente, assim, né? Então, como a gente tem essa lógica de referenciar os casos, de construir os casos, de discutir os casos com a rede, de tentar inserir essas pessoas na rede, não só na rede de saúde, né, mas na rede intersetorial, por vezes, e cada ser é singular, né? A experiência de cada um é única. Então, é muito comum dar um nó na cabeça da gente, a gente falar assim, e agora? Como que a gente vai fazer, assim, né? E aí a gente vai se inventando e reinventando cuidado na medida do que é possível, assim. A gente oferta alguns insumos, então esses insumos, eles são tanto estratégias para a gente se aproximar dos sujeitos, a gente atende nas vielas, nos viadutos, nas malocas, nas cenas públicas de uso de drogas, e geralmente a gente desce com sacolas retornáveis de supermercado, e aí um desce com uma sacola cheia de água mineral, essas águas de copinho, outros desce com bala, pirulito, paçoca, outros desce com preservativo, por exemplo, né? Geralmente o que a gente chega com uma oferta maior são esses, assim. A função é tanto nos aproximar e para a gente estabelecer um ponto inicial de conversa com esses sujeitos, em muitos lugares, né, as pessoas já conhecem, então a gente chega e tipo assim, o pessoal da saúde chegou, a gente já é reconhecido, assim, nesse lugar, mas esses insumos têm estratégias de cuidado, assim, por trás deles. Então, por exemplo, a bala, o pirulito e a paçoca tem uma função de um aporte de glicose. A paçoca ainda tem um pouco de carboidrato. Então, por exemplo, se a gente chega e tem alguém... E a água é uma função de hidratação, né? Se a gente chega e a pessoa está muito intoxicada, aí às vezes a gente senta, vai bater um papo, abre um copinho, né, que tem aquele alumínio de cima, abre o copinho, aí fulano, vem cá, vem conversar com você. E na medida que você abre o copinho, ele bebe um copo de água, bebe outro, chupa uma bala, come uma paçoca. Gente, é impressionante. A gente rouba, como os usuários falam, né, a gente rouba a onda total, assim. E tem vezes, assim, que às vezes a pessoa tá mal e que a gente precisa chegar com ela em algum serviço e a gente não consegue, aí a gente vai chegando, assim, dá uma balinha, dá um pirulito, senta, conversa um pouco. Às vezes, depois de uns 20 minutos, a gente já consegue estabelecer um diálogo de outra forma ou consegue levar para um serviço de saúde, ou às vezes, se chegasse muito intoxicado, o serviço não ia topar atender o outro serviço, né? Então, a gente, enquanto um serviço de baixa exigência, a gente já dá um pouco mais de conta disso, até para levar em outro lugar. Os preservativos internos e externos, que inclusive a gente aprendeu há pouco tempo, né, a não dizer masculino e feminino, né, que é algo muito restritivo. A gente distribui em livre demanda, pensando nessa questão de ISTs mesmo, lubrificante quando tem, né, o Ministério da Saúde não tem fornecido, tem alguns zines informativos que os nossos estão até desatualizados, que a gente deve fazer mais, falando sobre redução de danos, com o telefone do serviço, que o usuário pode ligar, cobrar para a gente. Máscara de tecido, um insumo que chegou agora na pandemia,
insumos de higiene geralmente são pontuais, né? Às vezes, quando alguém pede, a gente tem lá no fundinho da van, a gente monta, e quando a gente consegue articular para alguém tomar banho em algum lugar, por exemplo. O kit lanche, a gente faz um kitzinho tipo biscoitinho, clube social, um bolinho, um suquinho de caixinha, porque às vezes a gente vai levar para fazer um exame, para fazer um atendimento, e é muito demorado, é um instrumento de manejo, assim, né? Para a pessoa dar conta de esperar, e às vezes as esperas são demoradas, né? O protetor labial tem uma função, muita gente que usa crack compartilha o cachimbo, né? É uma prática. E às vezes o lábio está fissurado e o compartilhamento do cachimbo, você pode contrair hepatite, por exemplo, né? Então a gente dá o protetor para quem está com fissura na boca, ou às vezes até uma rachadura no pé muito forte. A gente sabe que não é o ideal, mas às vezes a gente dá uma manteiga de cacau, orienta, né? Não é manteiga de cacau, é protetor labial, um hidratante. Orienta, tipo assim, olha, esse é só do seu pé, né? Às vezes quando está muito rachado. O sorinho, esses sorinhos de 10 ml, a gente oferta mais para usuários que fazem uso de pó, né? Para fazer a lavagem das vias aéreas, às vezes dá muita sinusite, enfim. Então, é um serviço que tem uma expertise nesse campo de álcool e drogas, ele acessa usuários que muitas vezes ninguém acessa, essa aí é uma fotografia, inclusive a aluna sua, viu, Cris, da Artemis, escalando aí para poder fazer um atendimento debaixo de um viaduto. Aqui é um outro... né, Priscila? Maravilhosa, maravilhosa, sou encantada com a Artemis. Aqui é o córrego do Onça, que fica na Regional Norte, a rua está passando, a UPA está do lado, a gente não vê nada, né? Quando a gente desce um pouquinho, eu já atendi aí, quando você olha, parece que não tem nada. Quando você entra, gente, é um salão enorme, né? E com 9, 10 pessoas fazendo uso aí, né? Então, assim, a gente chega em lugares que nenhum outro serviço chega, né? E aí, a gente inventa cuidado, né, dentro do que é possível. Isso aí foi uma experiência que a gente fez, a gente inventou uma pré-conferência de rua, não era real, não tinha nada institucionalizado, mas a gente falou que era uma pré-conferência de rua antes das conferências locais de saúde, e aí tem uma linha do tempo aqui que a gente fez com post-its, e a gente foi escrevendo com os usuários, fazendo um marco ali, o pretinho é o Sistema Único de Saúde, né, em 1978, e a gente foi fazendo um marco de experiências com o SUS que as pessoas tiveram ao longo da vida, conversamos sobre propostas do que eles achavam que os serviços tinham que mudar, né, para poder acolher as necessidades de saúde deles. Foi uma experiência ímpar, maravilhosa, e aí a gente inventou que a gente estava elegendo delegado, e elegemos lá a delegada para poder ir na conferência local de saúde, fomos na conferência local, foi eleita, foi para a conferência distrital de saúde, mas aí depois ela não continuou. Eu tive o privilégio de ir até na conferência nacional, assim, e de ver as propostas serem aglutinadas, assim, né, com de outras cidades, mas tem que ter vontade política, né, de um governo que se importa com controle social. Aí foi uma experiência de uma ex-enfermeira nossa, que foi uma experiência de um pré-natal na rua, de que a usuária não topou fazer o pré-natal no centro de saúde, e ela vira para a gente e fala assim, calma, uma coisa de cada vez. E aí ela sinaliza que ela topava se o pré-natal acontecesse ali, na Maloca. E a gente topou, e a partir daí a gente conseguiu aproximar dela. Eu acho que essa questão de escutar o batimento fetal é um trem que a gente pega o usuário gestante nessa, né? Tipo assim, você quer ouvir o coraçãozinho do seu bebê? E aí, a partir daí, consegue construir outras coisas, né? E aí, mais duas experiências, essa de cima, por exemplo, era um grupo que ficava muito intoxicado e a gente não conseguia cuidar, porque sempre que a gente chegava estava muito intoxicado, e aí o serviço teve a ideia de, tipo assim, vamos chegar mais cedo? Vamos pedir para inverter o horário e trabalhar de manhã para a gente pegar eles de cara, né? Antes do uso. E aí a equipe chega pela manhã e fizemos um café da manhã na rua, e foi possível cuidar, foi possível caminhar com o que a gente tinha planejado. E essa situação de baixo, assim, que me emociona muito, eu estava presente, né? Essa usuária estava muito mal, ela teve uma ferida ai, fugiu o nome, você lembra o nome dessa ferida, Paty, que dá muito relacionado com os de álcool? É pelagra, né? Pelagra, isso. Ela estava com pelagra e já tinha cuidado da perna dela na rua. A maloca dela, gente, era encostada no muro do centro de saúde. E a gente agendava na sala de curativo e falavam com a gente que ela não foi no horário agendado. Gente, eu juro, eram 10 passos, assim, né? Por isso que eu costumo dizer que é um usuário que o serviço não quer cuidar. E a gente tinha que fazer o curativo na porta do centro de saúde, porque a sala de curativo tinha fechado, né? Enfim.
mas deu certo e depois a gente conseguiu articular a rede. Mas nesse caso, a perna já estava boa, a gente queria levar ela para o Sersan AD, porque ela estava muito mal, né? E toda vez que a gente chegava, ela arrumava uma desculpa e não topava. E aí, nesse dia, ela falou assim, hoje eu não vou porque eu estou descalço. E aí a enfermeira, muito esperta, com uma escuta muito atenta, tira a sapatilha e fala assim, poxa, eu também estou descalço. E aí a assistente social tira a sandália e fala assim, eu também estou, então a gente vai ter que ir descalço. E ela topou, né? Assim, a invenção do cuidado aí foi uma escuta atenta e uma disposição para o outro, né? E quando a gente chega no Sersan, a gerente, tipo assim, gente, mas por que o consultório de rua está descalço? A gente pisca, tipo assim, espera, depois a gente explica, né? E foi possível, ficou de HN um tempo, ela nem está em situação de rua mais. Mas, enfim, assim, bem resumido, isso aí na pandemia, né? Eu acho que entra um pouco nessa questão das nossas reinvenções. A gente começou a utilizar esse galão como uma possibilidade mínima, assim, né? Sabendo que não é ideal, essas pessoas precisam de acesso à água potável, água de qualidade, mas a gente entendeu que era a lavagem de mãos possível que a gente conseguia ofertar para essas pessoas, assim, né? E aí a gente reabastecia esse galão e orientava a lavagem de mão nas ruas, e tentava conversar, né, para ver onde que conseguia ponto de água. Nesse momento aí a gente ainda não tinha nem máscara para fornecer para as pessoas. Então tá, aquilo ali eu não vou entrar, aí vou entrar agora, né, sobre... Você quer falar agora, Paty? Que eu falei pra Pode falar caramba? essa parte, eu acho que depois desse a gente entra. Tá. Assim, a gente trouxe um pouco, né, das incertezas e fantasias e dos desafios e dilemas, né, que foi um pouco do que o Sérgio me trouxe. Eu acho que de incerteza e fantasia, eu acho que de imediato, a primeira coisa, né, eu estava na ponta como assistente social quando a pandemia estourou, né, e pouquíssimo tempo depois, eu acho que talvez seja de conhecimento de alguns de vocês, a gente perdeu a nossa coordenadora, né, Dani Vassalo. Dani veio a óbito, então foi bem nesse processo, assim, do início da pandemia, e aí depois de um curto tempo eu vou para esse lugar da coordenação, então eu transicionei, né, da ponta para a gestão nesse momento. Mas eu acho que uma das primeiras coisas assim que os trabalhadores tiveram foi medo de morrer, né? Eu acho que foi um fato. Tudo muito incerto, todo mundo em casa e a gente na rua. Eu acho que o medo da morte, o medo de assistir os usuários morrerem, porque eu acho que tinha um pouco disso, né? Tipo assim, essas pessoas não têm possibilidade de isolamento. Então, vai vir um efeito avalanche, a gente vai assistir vários usuários morrer, né? Eu acho que essa foi uma incerteza e talvez até uma fantasia, assim, que a gente criou, né? Naquele momento, assim, né? Que tudo era tão concreto e que a gente sabia de tão pouca coisa. Um receio de faltar insumos também, porque a quantidade de insumos que tinha no centro de saúde, que a gente retira lá, era uma quantidade para um período que estava estabelecido naquele momento normal, assim. Então, o centro de saúde não tinha quantidade de máscara para disponibilizar para todos os trabalhadores na quantidade que precisava, não tinha capote para todo mundo na quantidade que precisava. O álcool, a gente ficava, tipo assim, com 2 vidros de álcool e, tipo assim, nossa, vai acabar. Nunca acabou, né? Mas sempre o beirando não ter, sabe? Sempre aquela coisa contadinha, porque tinha uma questão de não estar conseguindo comprar insumos também. Então, eu acho que isso afligiu muito a gente, assim, né? E fora os familiares, né? Tem idoso em casa, tem criança em casa, enfim, acho que foi um ponto importante. Agora, eu falei dos desafios e dilemas, Paty. A Paty é enfermeira, a Paty está na ponta esse tempo todo, assim, desde esse pré-pandemia, quanto na pandemia até hoje, e Paty é uma enfermeira muito competente, assim, né, e que ela se implicou muito nesse processo na pandemia, então por isso que eu fiz questão de trazê-la, assim, né, para a gente ter o privilégio de ouvir um pouco do olhar dela. Eu fiquei pensando que a gente escreveu no slide anterior, volta aí rapidinho. Eu acho que você escreveu incertezas e fantasias, assim, né? Mas eu acho que do que você disse, não teve nenhuma fantasia, né? Assim, foi tudo do real mesmo, né? Essa questão do medo da morte, assim, dos nossos usuários, foi algo que desde o começo a gente já estava prevendo, né? Assim, teve um fenômeno aí que a gente não soube explicar de fato, né? Assim, de que a gente viu poucos usuários nossos de fato com Covid, mas que no início da pandemia a gente estava entendendo que eles seriam muito, muito afetados, né? Assim, tanto pela questão da falta de acesso mesmo,
quanto desde o começo a gente já não tinha insumos, né? Assim, a gente demorou muito a conseguir distribuir máscaras, e ainda depois disso, né, que eu acho que entra um pouco nos desafios, é porque as questões mais básicas que a gente tinha, né, as orientações mais básicas para a prevenção de Covid, não era algo básico para os nossos usuários, assim. Essa questão da máscara, da higienização das mãos, do álcool. O álcool para a gente não era uma possibilidade de distribuição, por exemplo, né? Porque assim, a gente precisaria de mãos que não estivessem com a sujidade possível, né? Assim, e quase sempre, né? São pessoas que estão ali na rua mexendo com reciclagem, as mãos sempre estão muito sujas, assim, né? Pelo movimento ali. Então, a gente precisava fornecer água e sabão, assim, né? E aí, essa ideia, né, dos galões foi uma ideia que surge, assim, tentando minimizar em alguns momentos, né, quando a equipe estava no território, de que a gente levava esse galão, levava o sabão, e aí, nesse momento, a gente começava a conversar com o usuário, né? Vamos lá lavar a mão, vamos explicar direitinho como é que lava, né? Não dá para ser só assim rapidinho, né? Assim, mas era algo momentâneo, né? Assim, enquanto a equipe estivesse no território, ele conseguia fazer aquela lavagem das mãos. Mas quando a equipe saía, ele já quase não tinha esse recurso, né? Assim, e a gente foi vendo que muitos dos locais que eles transitavam, né, que poderiam ser utilizados para fazer essa lavagem, para tomar um banho, também foi restringindo, né? Assim, os locais não foram recebendo mais essas pessoas, os restaurantes foram recebendo, né? Assim, muitas vezes ficaram por muito tempo, né? Ficaram fechados. Então, até a questão de alimentação dessas pessoas também diminuiu bastante, né? Eles tiveram menos pessoas circulando para manguear, né? Que é o que a gente chama ali de tentar ganhar um dinheiro, de conseguir uma comida, tudo isso ficou muito prejudicado pela pandemia, né? Pode passar para o outro. E eu e Pri fomos conversando, né, assim, sobre esses desafios, e aí a gente foi, né, assim, lembrando de várias questões, né? Eu acho que a primeira delas, sem dúvida, é essa própria dificuldade de trazer esse contexto de gravidade para os usuários, né? Assim, eu acho que é até fácil de entender, né, gente? Assim, a gente está preocupado com a pandemia, com gente que está indo para o hospital, que está ficando entubado, essas pessoas estão preocupadas onde elas vão dormir, o que elas vão comer, sabe? Assim, elas estão com problemas que antecedem tudo isso, né? Então, quando a gente chega para dizer de uma pandemia, né, assim, de uma doença respiratória que está sendo muito grave, e eles olham ao redor deles, e isso não é palpável, né? Porque é um monte de números saindo no rádio, né? Assim, isso fica muito difícil de conseguir dizer a importância desse momento, a importância dos cuidados, né? Assim, eu acho que no momento que eles conseguiram perceber mais foi quando, de fato, a equipe, pela foto que a Pri passou, a gente ia para o território de capote. A gente não ia para a cena de uso sem proteção de jeito nenhum, né? E aí era todo o equipamento. Com o tempo, a gente foi tendo que flexibilizar isso também, porque quando a gente chegava desse jeito, muitas pessoas se afastavam da gente, né? Porque era isso, a gente andava no território, numa cena de uso, a gente falava que a gente estava parecendo astronauta, assim, né? Porque máscara, capote, touca, os usuários não reconheciam a gente, isso é um ponto importantíssimo, né? Porque o nosso cuidado é, sem dúvida, construído pelo vínculo, assim. Quando a gente chega e o usuário não consegue reconhecer nosso rosto, né, já é uma barreira de uma conversa, né? Paty, só um comentário também, que eu acho que muitos usuários, essa coisa do toque para o consultório de rua é muito importante, né? Porque a gente chega, pega, abraça, e essas pessoas são pessoas lidas como não abraçáveis, como de não tocar, né? E eles sempre, assim, de início, quando a gente tem contato, as pessoas falam assim, mas você vai pegar na minha mão? A gente, claro, pegar na sua mão, te abraçar, vem cá. Isso possibilita uma aproximação. Na pandemia, a gente não podia fazer isso, então tinha um usuário, por exemplo, que falava assim, eu não estou doente, vocês não precisam de ter medo de mim, assim, por que vocês não estão chegando perto, sabe, assim, eu acho que isso foi muito difícil, porque a gente tinha que construir uma orientação adequada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabia, assim, né, que como que a pessoa recebia aquela informação não era, como que a gente transmitia e como que o outro recebe é diferente, assim, então eu acho que isso foi muito dolorido para a gente, assim, o não poder tocar, sabe, foi bem difícil. E não só o toque no outro também, né? Mas eu acho que tem um toque com o território.
Assim, não sei muito bem como dizer isso para vocês, mas assim, a forma que a gente chega, a forma que a gente senta no espaço deles, a forma como a gente fica à vontade, tudo isso, né, vai construindo ali um espaço de ficar mais tranquilo, mais confortável. E aí, quando chega nessa época de pandemia, a gente tem que ficar pouco tempo no território, né? Assim, a gente fala, olha, a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido aqui. Se tiver muito cheio, aí que a gente tenta agilizar mais ainda, assim. Então, essas coisas, né, assim, contato com o usuário e essa interação no território foi um dificultador muito grande, né, assim, e que a gente foi tentando aí driblar isso com o tempo, né? Eu acho que quando a equipe também tem uma história ali naquele território com os usuários, isso vai diluindo com o tempo, né? Então, assim, no começo foi um pouco mais difícil, mas foi sendo possível, né? Trazer essas questões, trazer que a gente estava, né, assim, preocupado, mas que dava, às vezes, para dar um abraço de capote, né? Assim, de que tem a hora que a gente media ali e sabia que era melhor fazer isso, né? Eu acho que dessas questões, né, da dificuldade de trazer o contexto, e principalmente, assim, tem um ponto também de quando a gente chegava no território e tinha um usuário sintomático. E aí, assim, quando era um sintomático, gente, era assim, principalmente, né, assim, eu nesse papel de enfermeira, que eu que fazia essa avaliação, que eu que ia direcionar ali para onde a gente iria, porque em alguns momentos eu entendia que podia ir para o centro de saúde, outros momentos a gente entendia que ir para a UPA. Dos nossos pacientes, quase sempre, quando estavam sintomáticos, era direto para a UPA, já estava num estado mais urgente, assim, eu acho que isso diz muito para a gente, né, porque esses usuários, eles não chegam num período anterior, eles já chegam muitas vezes na urgência, né, o tanto que eles puderem não chegar nesse serviço do centro de saúde, que muitas vezes eles não se sentem acolhidos, e depois acabam tendo que ir direto para a UPA, né, assim. E muitas vezes, quando a gente chegava e fazia essa avaliação, tinha uma resistência muito grande, né, assim, de conseguir, né, assim, de conseguir levar esse usuário até o serviço. E aí, na maioria das vezes, a gente teve uma restrição no começo, né, por exemplo, de levar no nosso transporte, porque como que a gente coloca uma pessoa dentro da van sintomático respiratório, assim, numa van que nem circula ar direito, né, assim. Mas a gente teve que fazer algumas brechas dessa, que era o único jeito da pessoa chegar, não tinha como chamar um SAMU e ficar esperando 2 horas. O tempo dos nossos usuários é outro, né? Assim, ele não vai com SAMU também, ele vai E a muitas vezes. fila de SAMU, né, nesse momento, era uma fila absurda, assim. Então, o SAMU só estava atendendo o grávido, assim, e mandavam para a gente, assim, a foto lá da tarja, né, da cor que estava da gravidade. Então, tipo assim, o SAMU também não dava conta. Tava um caos em tudo, né? E é isso, né? A gente estava, né, com profissionais muito desgastados, que na sua maioria, quando iam fazer um atendimento, não tinham a delicadeza, sabe? Assim, não tinham interesse, não tinham manejo. Então, muitas vezes o que acontece com nossos usuários, quando eles chegam no serviço, é que às vezes eles falam assim, ah, não vou esperar não, ou eu tenho que ir embora, porque às vezes está com uma fissura, às vezes ele está mais impaciente. E aí, muitas vezes, os profissionais da urgência tendem a falar, não, você não quer? Então tá bom, tem mais 500 ali querendo, né? Assim, e aí muitas vezes a equipe precisa acompanhar até nesse momento da UPA, né? O que é algo muito delicado, né? Porque a gente fica num lugar totalmente exposto, mas entendendo que precisa ficar ali para que o atendimento seja feito, para que o atendimento seja garantido. E muitas vezes, gente, infelizmente, esse cuidado mais qualificado só acontece na nossa presença. Né, que é algo que a gente precisa melhorar demais, assim, né? O usuário não é escutado, ou muitas vezes essa questão da fissura é ignorada como sendo só uma frescura do sujeito, e a equipe tem que estar ali dizendo que não, né? Que é uma demanda que precisa ser escutada, que talvez ele precise ser medicado para dar conta de estar ali, sabe? Assim, que a gente queria que, né, não precisasse da nossa presença para que isso acontecesse. E assim, quando a gente fazia esse encaminhamento, né, do usuário ou para o centro de saúde ou para a UPA, a gente teve um serviço da prefeitura, que a gente chamou de um hotel, né, que essas pessoas poderiam permanecer para fazer o tempo de isolamento, né, e assim, quando essa proposta chega, a gente entende que é um ganho muito importante, né, porque essas pessoas de fato precisariam de um local para fazer o isolamento de forma segura, de forma assistida, fazer o SUAB, né, então assim, tinha todo
um cuidado, assim. A questão é, muitas vezes esses usuários que faziam uso de substância não dariam conta de ficar 14 dias nesse local, né? Então, a gente começou a enfrentar isso. A gente tinha essa oferta e esse hotel, eu acho que por muito tempo, né? Assim, o número de vagas ofertadas foi muito superior à procura, né? E aí eu falo assim, não em relação à demanda, eu acho que demanda tinha, né? Assim, a questão é que os usuários não se sentiam tão confortáveis de permanecer esses 14 dias, era muito difícil, muitos usuários, às vezes, que eram acompanhados pelo AD, né, pelo Sersan, a gente conseguia fazer ali uma comunicação, de tentar uma medicação e às vezes deixar isso mais tranquilo. Mas quando os usuários não eram acompanhados pelo serviço, era muito difícil mesmo, né? E esse serviço do hotel, ele funcionava assim, quando a pessoa entrava, se ela saísse, ela não retornava mais. Então, assim, ele tinha que ficar isolado dentro desse quarto por 14 dias, né? Assim, mesmo tendo alimentação, um local para dormir, assim, não é isso, né? Assim, não é ficar 14 dias isolado de todo mundo que você conhece, que você convive. Por exemplo, os usuários que Patrícia, tinham... Pode falar. só um minutinho. Eu vi que tem uma pessoa com a mão levantada aqui, a Alice. Eu não sei se ela está querendo fazer uma pergunta para você. Alice. Não, eu só queria complementar mesmo. Eu não sou muito boa de fisionomia, mas eu acho que eu já tive até a oportunidade de trabalhar junto com a Patrícia. A Priscila eu não cheguei a conhecer porque eu sou da época da Dani Vassalo, porque eu fui enfermeira do Carlos Chagas por 7 anos. Então, eu entendo como é que é difícil essa atuação de população em situação de rua antes da pandemia, quando a gente conseguia fazer aquelas reuniões gigantescas, interdisciplinar, tentava amarrar o caso inteiro, aí chega na UPA, você pede, pelo amor de Deus, gente, segura o paciente um pouquinho, a gente está tentando amarrar com o hospital, com assistência, com o Sersan, porque esse paciente ele precisa de ser medicado, ele está grave, e o povo, é exatamente isso que você fala, e como é sofrido estar nesse papel de profissional que está atendendo a população de rua. A gente vincula, a gente tenta ajudar, a gente tenta fazer tudo, às vezes a gente tira do bolso para poder fazer para esse paciente e o pessoal, tipo assim, quer ficar livre, sabe? A impressão que eu tenho, e a rede ainda é muito sucateada para o atendimento. O buraco é muito mais embaixo, a gente tem recurso humano escasso, humano eu não digo não só humano de profissional, eu falo de humanizado mesmo, para atender, sabe? É muito difícil estar nesse manejo com população de rua, eu acho que precisa, assim, de vestir a camisa mesmo, o consultório de rua sempre foi muito parceiro meu lá no Carlos Chagas, a Rita, a Luciana, a gente faltava... gente, eu já pus gente dentro do meu carro porque a ambulância não chega, na pandemia, então, você pega um paciente para você mandar para o hotel lá da Pampulha, você faz o encaminhamento 7 horas da manhã, o SAMU vai chegar 4 horas da tarde, o paciente vai esperar? Não vai esperar. Então, eu acho que a gente precisa de espaços mesmos e precisa de gente mais humanizada para discutir na própria gestão mesmo. Quando, não sei se vocês chegaram a conhecer a Fátima Morelli, que atuou por muitos e muitos anos na população em situação de rua, que ela fala persistir, insistir e nunca desistir. A gente faz isso, mas assim, até quando, né? Quando a gente vai conseguir isso? E eu fiquei interessada, porque sempre me interessou muito a questão dos lanchinhos lá. Eu nunca lembrava de perguntar isso para a Rita. Quando vocês conseguiam os lanches, vocês faziam, era vaquinhas suas mesmo, igual a gente fazia no Carlos Chagas? Porque nunca foi. Foi uma demanda, assim, minha vida inteira no tratamento da tuberculose. Eu já tentei publicar artigo junto com o Pedro e falei, Pedro, a gente precisa de um lanchinho para o povo vir fazer tratamento supervisionado aqui. Eu preciso oferecer. Aí eu já tirei do meu bolso, eu levava minha banana, meu biscoito e meu suquinho para o paciente vir para eu fazer moeda de troca. Aí eu fiquei interessada se vocês conseguiam isso, porque nós no Carlos Chagas a gente nunca conseguiu na vida. Agora eu já não estou lá mais.
Sim, sim. Alice, o consultório de rua, cada equipe tem uma verba de R$1.000 por mês. E aí essa verba é utilizada para comprar material de arte e educação para a oficina, para comprar esses insumos, água, bala, pirulito, esses kitzinhos de lanche. Às vezes a equipe consegue fazer atividade com o usuário, ir com o usuário num cinema, mas assim, aí esses R$1.000 mês que a equipe tem de verba é para tudo, entendeu? Mas cada equipe tem esse valor de verba que a equipe gere esse dinheiro. Mas eu acredito que é uma grande sacada, inclusive, né? Porque é um dinheiro tipo quando a que gente tem uma prestação de contas, mas que tem uma liberdade. A gente já teve, mas isso também foi cortado, já tem muitos anos aí. A gente não conseguiu isso mais na PS. Mas é bom saber, tomara que vocês consigam por muitos anos. Tinha que aumentar, esse R$1.000 é muito pouco, né? Vamos voltar, então, para a Patrícia terminar, Alice. Aí depois a gente vai retomar no final o debate, e aí vai ter oportunidade para todo mundo falar. Então, Patrícia, pode passar para terminar aí sua... Eu tô aqui pensando, né, que a gente espera que cada vez menos tenha que sair do bolso do trabalhador e cada vez mais surjam novas políticas públicas, né? É isso que a gente precisa, né, para conseguir mudar esse cenário mesmo. Eu acho que dessa questão, né, do abrigo também, desse hotel, foi um ponto, assim, né, de como que eu estava falando, né, que os usuários, pela questão do uso de substâncias, muitas vezes não davam conta de ficar esses 14 dias. Por exemplo, se eles tinham objetos, né, assim, um carrinho de supermercado com os papelões dele, o colchão, ele não podia levar isso para o abrigo. Então, ele teria que deixar isso na rua, né? Então, assim, também muitas vezes não era viável, não era uma troca aí que o usuário faria. E muitas vezes também, se ele tivesse algum animal, né? Então, se ele tivesse um cachorro, um gato, ele também não poderia levar para esse abrigo, né? E, assim, foram coisas que a gente foi discutindo, né? Algumas coisas foram modificadas aí ao longo do tempo para tentar garantir o maior acesso dos nossos usuários, mas ainda assim, por vezes, tinham muito mais vagas. Tinham vagas assim, sobrando um pouco, né? Eu acho que dá para falar isso, né, Pri? Porque os usuários muitas vezes não iam, ou quando iam, acabavam saindo também, muitas vezes saíam antes do prazo. E eu acho que tinha uma expectativa de que seria muita gente, e não foi tanta gente quanto a gente esperou, assim. Sim. Por todos esses empecilhos mesmo, e porque a gente também foi observando ao longo do tempo que muitos dos nossos usuários não apresentaram, de fato, sintomas gripais, né? Assim, a gente fez um controle entre as equipes, né? Então, todo paciente sintomático que a gente encontrava, a gente registrava justamente para entender esse número nos pacientes que eram atendidos pelo consultório de rua, e também não foi um número significativo, assim, né? Foi um número bem reduzido, assim. E isso é uma das coisas que eu acho que aí entram, assim, na questão da fantasia, é que muitos usuários entendiam que pelo uso de substâncias, eles não eram atingidos pelo Covid, né? E tirar esse imaginário de que, eu bebo álcool, e aí o álcool tá entrando e tá limpando tudo, isso era muito difícil, né? Porque, de fato, quando eles olhavam para os lados, assim, e viam as pessoas que estavam com eles, raramente tinham um sintomático, assim, né? Tinha alguma questão ali, muitas vezes de uma tosse, mas assim, um único sintoma, e muitas vezes que ia estar relacionado ao uso do cachimbo, ou às próprias condições mesmo climáticas do local, né, assim. Acho que teve uma questão de circulação desses usuários no território, né, assim, eu acho que de acesso, e aí eu acho que a gente até consegue juntar aí do centro de saúde, né, porque ele só estava atendendo demandas relacionadas ao Covid. Então, os nossos usuários, quando surgiu alguma outra demanda, a dificuldade para ele acessar o centro de saúde era muito maior, ainda maior, né, do que quando era antes da pandemia, porque tudo era, a gente está com muita demanda de Covid, a gente tem que, por exemplo, teste rápido, né, assim, hoje a equipe já faz os 4 testes rápidos, mas antes da pandemia, as equipes do consultório de rua só faziam testes rápidos de sífilis. Então, quando a gente queria fazer os 4, a gente acompanhava o usuário até o centro de saúde. Então, começou a falar assim, não, porque a gente vai fazer sobre agendamento. E aí, assim, não fazia sentido. Como assim, teste rápido para agendamento, assim? Para a população em geral já é ruim, para a população em situação de rua, pior ainda, né? Assim, essa questão do agendamento muitas vezes não funciona. Então, as coisas mais básicas do serviço do centro de saúde não estavam sendo possíveis, né? Os próprios CERSANs e centros de convivência, né? Que são os outros dispositivos aí
da RAPS também tiveram um acesso um pouco restrito, né? Muitos usuários nossos, às vezes, têm uma indicação de PD, que é a permanência dia, né, no serviço do Sersan, ou de fazer oficinas no centro de convivência. Tudo isso foi reduzido, né? Os centros de convivência começaram a ter atividades online, que também já não é uma coisa acessível para os nossos usuários, né? Assim, acessar a internet, ter computador, ter telefone, nada disso. E as PDs, que eram o Sersan, às vezes é o lugar de ir, de conviver com outras pessoas, de fazer alguma atividade, de tomar um banho, de se alimentar, de tratar, né, sobre essa questão do uso prejudicial de substância, e aí as PDs foram reduzidas, então as pessoas às vezes iam 3 vezes na semana e passaram aí uma vez só, às vezes ia 2 e começou a não ter mais nenhuma, só consulta agendada. E isso impactou muito nessa população, né, porque a gente sabe que nessa região, por exemplo, da Norte, que a gente atende, faz uma grande diferença os pacientes que conseguem ficar de permanência dia no Sersan, né? E aí, em muitos casos, a gente viu piorando mesmo, né? Por não ter esse ponto de apoio, assim, que era o Sersan antes. E aí, assim, com essa questão de não estar na PD, os territórios foram modificando, né? Alguns lugares foram enchendo mais, algumas cenas foram ficando mais cheias de pessoas, e outras, às vezes, diminuía, sumia. Então, assim, durante a pandemia, a gente teve diversas vezes essas transições, assim. E tem muito a ver com isso, né? Às vezes, o lugar que as pessoas estavam antes era rentável, né? Assim, tinha comércio, tinha pessoas circulando, e aí, de repente, ele não é mais. Então, a gente precisa achar um outro local para tentar ganhar uma grana, tentar ganhar uma comida, né? Assim, então, a gente vai vendo essa diferença, assim, no território, né? Muitos usuários que vão mudando. Acho que essa coisa da pandemia também foi muito nítido, o aumento da violência também, né? Em alguns aspectos. Então, alguns territórios tinham alguns momentos que ficavam muito violentos e ninguém acessava, né? Assim, às vezes, a própria equipe teve dificuldade de acessar, assim. Alguns territórios que antes a gente acessava facilmente começaram a ficar muito difíceis, né? Acho que o parque é um exemplo desses, né, Prince? Porque antes da pandemia, não sei se vocês conhecem o Parque Guilherme Lage, na região da Nordeste, que era uma cena importante, assim, né, de uso de crack. Ela era toda aberta, né, então a equipe entrava e saía com certa facilidade, assim, e nesse período da pandemia, o parque é totalmente fechado, né, assim, os usuários ainda conseguem entrar, porque eles abriram uma fresta ali no arame, mas para a equipe fica muito difícil de entrar, né, porque se acontece alguma coisa, a gente precisa sair um pouco mais rápido, a gente tem uma dificuldade. E aí, assim, isso interfere no acesso desses usuários, né, assim, do nosso acesso a eles. Porque se o local fica muito perigoso para a gente também, fica mais difícil da gente acessar, conseguir ofertar cuidado, né, assim, e a gente vai tendo que criar outras alternativas para acessar essa população. Mas é algo que a gente percebe que essa mudança no território muitas vezes prejudica, assim, né, nosso contato com o usuário. E eu acho que, por fim, a vacinação, né? Foi um mega desafio, gente, assim. A AstraZeneca, com todos esses efeitos e todo mundo reclamando, era muito difícil conseguir vacinar essas pessoas, porque muitas vezes a gente chegava e eles falavam assim, não, eu não posso ficar 2 dias sabe, assim, parado, sem fazer nada. Eu tenho que ganhar meu dinheiro, tenho que fazer meu corre, né? Assim, não dá para ficar 2 dias passando mal, né? E que uma coisa para a gente, às vezes, é tão simples, né? Assim, vale muito a pena tomar essa vacina e ficar 1 dia, 2 dias com o braço doendo. Para eles, não. Porque, assim, primeiro, porque era difícil de entender a gravidade dessa doença. Segundo, porque ficar parado sem ganhar grana não dá para ser assim, passando mal, né? Então, a gente conseguiu um número melhor de vacinação quando a gente teve acesso à Janssen, que era a dose única e que, na maioria das vezes, não tiveram efeitos, assim. Mas no começo, quando a gente estava vacinando a AstraZeneca, era mais difícil. E ainda é hoje para fazer a segunda dose, né? Assim, qual que é a vacina que você trouxe? E aí, assim, agora, né? Dependendo um pouco da disponibilidade das vacinas na prefeitura, muitas vezes a gente está fazendo a segunda dose com Pfizer. Então, é um pouco mais aceito, né? Porque também teve isso, né? Teve toda a fantasia com a Pfizer, um meme, um vídeo. Então, isso dá uma ajudada um pouco das pessoas entenderem que seria mais tranquilo. Apesar de muitas pessoas terem tido reações também com a Pfizer, né? Mas, assim, a gente vai criando ali um manejo, né? Assim, essas histórias de
andar descalço, fazer curativo no centro, na frente do centro de saúde, já fiz diversas vezes isso. Eu sempre fico muito indignada de ter que fazer esse serviço na porta do centro de saúde, mas que muitas vezes é o que a gente consegue fazer, assim, e de ter que cantar e tocar berimbau para ver se rola uma vacina, assim, sabe? De ficar ali meia hora manejando para ver se o usuário aceitava vacinar. E o nosso serviço é esse, né? Assim, a gente não está preocupado em vacinar 50 pessoas num dia, assim, o foco não é esse. O foco é ir lá naquele usuário que fica muito intoxicado, que ninguém mais chega nele. E se for preciso a gente tocar um berimbau, a gente vai tocar, se tiver que dançar, a gente vai dançar, assim, o que precisar fazer para garantir essa vacina, a gente vai fazer, né? Eu falo que várias vezes, quando as pessoas foram vacinar, muita gente ficou muito emocionada, né, assim, desse momento muito importante, e eu falo assim, que como enfermeira, a minha emoção era quando eu ia para a rua vacinar, assim, porque cada pessoa vacinada, eu pensava assim, esse projeto político de deixar essas pessoas morrerem não vai acontecer aqui, sabe, mas é punk, né, assim, a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Mas eu acho que é isso, né? Estando nesses espaços, dizendo dessas pessoas, desse cuidado que a gente constrói. Acho que essa política, né, pública que a gente precisa criar e reforçar, ela vai se dando nesse espaço mesmo, né? Assim, eu acho que no dia a dia, o consultório de rua passa uns perrengues mesmo, né? Assim, acho que com serviço, sem dúvida. Acho que sempre as pessoas perguntam se é difícil com os usuários, eu falo, não, com os usuários não é difícil, né? Assim, é difícil com a rede, né? E aí eu acho que no dia a dia não é só acompanhar o usuário, né? Assim, enquanto você está esperando, você conversar com a técnica de enfermagem, você conversar com o enfermeiro dali, para trazer essa realidade do usuário e dizer por que ele está ali, por que precisa de mais paciência, né? Assim, quando a pessoa pergunta para mim, né, o que essa pessoa tem, eu falo, olha, pode perguntar para ele, né? Assim, não morde não, pode conversar com ele, pode escutar dele, assim. Quando a gente fala de usuário guia, não é à toa, não é uma frase bonita, né? É porque faz sentido, assim. Essa questão de, o que a gente vai fazer, o que ele vai dizer, né? Assim, a gente só precisa escutar. Acho que de dizer menos, escutar mais, porque a gente consegue construir propostas, assim, incríveis a partir do outro, assim, do que ele diz que é importante. Mas eu acho que é isso. Eu e Pri, a gente fala muito. Aí a gente embala e vai. Então, muito obrigado, viu, Patrícia e Priscila? Excelente apresentação, muito, muito bacana, com exemplos muito concretos, muito, muito bonitos, né? Alguns eu até comentei aqui no chat. Então, e agora, Cláudio? Qual que é a nossa próxima etapa? Nosso próximo etapa agora é falar um pouquinho, ouvir um pouquinho a nossa relatora querida, né? O que ela elencou dos pontos principais para guiarem o nosso debate. Mas eu queria dizer isso mesmo, Sérgio. Tem momentos que são emocionantes da fala de vocês, assim, empolgantes, emocionantes, dá vontade da gente ir para lá. E eu acho que uma das propostas, adiantando uma coisa que a gente vai falar mais à frente, né, uma das propostas dessa disciplina é que a gente possa pensar, né, exercícios ou propostas interdisciplinares para os trabalhos que a gente vai fazer na disciplina, né? Então, a nossa atividade passa por aí. E eu acho que a apresentação de vocês deu boas ideias para a gente começar a pensar essas estratégias. Então, né, uma das propostas, dando spoiler da nossa proposta de avaliação, né, que de repente as pessoas podem fazer individualmente ou coletivamente, juntarem aí virtualmente na turma aí 2 ou 2 ou 3 ou 3, né, pessoas e proporem alguma ideia, alguma iniciativa, né, a partir desses relatos e de tudo que foi visto, não só nessa apresentação de hoje, como nas próximas. E queria agradecer muito, assim, foi muito legal as coisas que vocês trouxeram, as ideias e especialmente as experiências. Diga, Sérgio. Ô, Cláudio, antes de passar para a relatoria, a Cris quer falar alguma coisa. Ô, Cris, eu não vi, desculpa, eu empolguei aqui. Não, nós todos estamos empolgados, né? É só para lembrar aqui a turma que, assim, agradecer Priscila, Patrícia, uma apresentação maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo consultório de rua. Eu falo, quando eu aposentar na Federal, que vai ser em breve, acho que eu vou me candidatar a uma vaga lá.
Eu não quero vaga de médico que vocês estão abrindo, não. Quero, sei lá, quero outra coisa. Quero fazer uma outra coisa lá. E só para lembrar que a gente está com esse livro, a capa maravilhosa do Robinho Santana, está aí nas nossas referências. E vocês falaram da Dani Vassalo, né? Um capítulo da Dani Vassalo. Então, a redução de danos no consultório de rua como garantia do direito à liberdade. Dani Vassalo, Garcia, Ártemis, Breno, Flávio, José Roberto, saudosos, né? No lançamento do livro, a gente fez uma homenagem para a Dani Vassalo e para o José Roberto. Então, fica aqui essa referência que já está na bibliografia do curso, só o lembrete para ler, que é um capítulo precioso e com uma carga de afeto muito grande. E a fala de vocês, assim, nossa, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Nossa, é um estágio da nossa especialização, é um lugar, assim, uma cereja do bolo do SUS, né? Maravilhoso. Obrigada. Bom, Cris, obrigado. E eu queria, então, pedir que a nossa relatora, por favor, né, faça o seu relato. Boa noite a todos. Obrigada, professor Cláudio. Nada, Fernanda. Bom te ver. Vamos lá, vamos tentar aqui. Eu fiz algumas anotações. Primeiramente, né, eu queria parabenizar as meninas do consultório de rua. Eu acho que elas trouxeram uma experiência riquíssima aí para a gente. Eu, particularmente, já conheço o serviço, né, porque eu trabalho também, sou enfermeira na prefeitura. Não sei se elas me conhecem, mas de vez em quando eu fico lá, colega delas à noite, lá eu vejo todo mundo digitando depois que volta da rua, porque a minha coordenação, a coordenação que eu trabalho é lá no Serviço de Atenção Domiciliar, que é bem do lado da Coordenação de Saúde Mental, então vocês podem me dar o oi lá quando vocês chegarem, mas, assim, dizer do lindo trabalho, né, que vocês fazem e do tanto que a gente vê da importância disso para a nossa rede, né? Eu fiz várias anotações, depois eu vou mandar eu posso colocar tanto aqui no chat quanto no grupo de WhatsApp, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que eu queria trazer para a discussão, é essa questão da importância, né, ligando um pouquinho o que elas falaram com o que até a gente discutiu, né, na questão da semana passada, na aula da semana passada, é a importância do território, né, dele ser percebido como algo vivo, algo dinâmico, né, porque hoje a organização do serviço de saúde, muitas vezes, ele trata o território como estático, e você ter equipamentos de saúde, né, como o consultório de rua, os redutores de danos e outros várias, né, estratégias que a gente tem hoje, é muito importante que essas equipes itinerantes cheguem até esse usuário, né, porque, assim, o centro de saúde, muitas vezes a gente tem um ACS no território, os enfermeiros vão, mas a gente não consegue ir até, né, igual eles mostraram, locais de extrema dificuldade, né, e quando você faz supervisão, às vezes, do agente comunitário de saúde, você vê o agente comunitário, às vezes, até, mas eu não vou lá, porque, às vezes, até com uma dificuldade, ou trabalhar até essa questão do medo mesmo, nesse local do território eu não vou, e você vê o consultório de rua indo, né, e isso é muito importante, assim, para esses usuários, e principalmente para a compreensão da realidade do contexto de vida deles, porque eu acho que é um ganho para o usuário, mas também para a gente que é profissional, quando escuta o consultório de rua, né? Você saber, né, por mais que a gente vivencie, a gente vê quando você está na rua, você vê como eles ficam na rua, mas você não tem noção, de fato, dessa realidade, como que funciona, os horários, né? Então, a questão da acessibilidade no centro de saúde. Os profissionais, às vezes, restringem esse acesso por não saber o tanto que é difícil, igual a Alice falou, eles não imaginam o tanto que é difícil eu cuidar todo o cuidado, a vinculação, né, e o vínculo, a gente sabe que é difícil de fazer, esse vínculo ele pode se romper a qualquer momento, e aí, muitas vezes, o profissional ele não entende essa realidade, não entende o contexto de vida do usuário, e um simples não rompe um vínculo ali que está sendo construído há meses, né? E então, assim, trazer essa sensibilidade para a rede, né? Falta à rede, às vezes, mais discussão com os profissionais, né? Dos outros níveis de atenção, das próprias UPAs, hospitais,
em relação a isso, né, dessa sensibilização, desse olhar humanizado, né? Então, essa faz parte dessa realidade. Um outro ponto assim, que eu acho importante chamar a atenção é que nossa rede ela não é organizada nessa lógica. Essas pessoas, né, em situação de rua, elas têm necessidades de saúde, de cuidados que superam muito a lógica de organização dos nossos serviços de saúde, né? Porque muitas vezes, né, exige flexibilização das condutas, igual ela colocando. Você cria um isolamento, né, um hotel, mas aí no hotel não pode levar o animal de estimação, ou seja, né, não considera as realidades. Eu sei das dificuldades também, eu estou na gestão, eu sei de algumas dificuldades, às vezes atrelada à verba, enfim. Mas é preciso isso ser pensado e isso é preciso ser colocado em discussão sempre, né? Então, a própria, essa questão da lógica de organização, muitas vezes, ela quebra esse cuidado, né, em relação a isso. E coloquei a importância, então, dessa reinvenção do cuidado, né, mediante essa rede que tem uma lógica de organização que não atende, muitas vezes, a necessidade de saúde dessa pessoa, a questão da importância da flexibilização de condutas, a importância da articulação na rede. Me chamou a atenção ela falar assim, do tanto que foi importante articular com o Sersan Álcool e Droga, né, para aqueles usuários que estavam no hotel, quanto isso foi importante para que ele permanecesse ali, né, em isolamento. A humanização do cuidado, a escuta qualificada ali, às vezes isso vai de uma sensibilidade do profissional extrema, de uma habilidade, de uma atitude muito importante, né? Que você não cria isso de uma hora para outra, é uma sensibilidade que vem da pessoa ou, se não vem, precisa de ser trabalhada, né? Porque você ter essa escuta de, olha, eu não vou porque a pessoa às vezes está com vergonha porque não tem um sapato, e você tirar o sapato e ir com ela, é muito bonito isso, né? Então, essa humanização, eu estar com o outro, né? Ali, de fato, no cuidado, é importante. Deixa eu ver se eu coloquei mais coisas, que eu escrevi muita coisa, peraí. Outro ponto que eu coloquei, a de restrição de acesso, eu já falei. Deixa eu ver aqui. Uma questão também que eu acho que contribui muitas vezes, e eu vejo isso nos centros de saúde, eu já vi em centros de saúde e em outros serviços de saúde também, é a questão da estigmatização dos sujeitos pelo uso de álcool e outras drogas. Então, assim, você vê, né, que muitas vezes o sujeito chega no centro de saúde, às vezes as pessoas se distanciam, não quer atender, né, não tem ali um certo preconceito mesmo em relação a isso. Depois eu até queria que o consultório de rua falasse sobre isso, porque eu não sei se isso é só uma percepção minha, acredito que outras pessoas também tenham essa percepção, né? E a percepção do usuário problema, que veio para me atrapalhar a minha agenda aqui, porque eu tenho que parar meu atendimento para atendê-lo, né? Então, assim, isso precisa de ser desconstruído na rede, né? E não é algo fácil de ser desconstruído. Bom, é isso, gente. E uma coisa que eu queria colocar também, que eu anotei aqui, foi a importância, o processo necessário. Me chamou a atenção que elas falaram sobre o processo necessário para anestesia. E aí, assim, eu queria chamar de novo para o território, porque, às vezes, quando a gente vai pensar, né, por que será que esse usuário está indo para o território? Eu trabalhava com saúde da mulher e, algumas vezes, né, eu vi relatos das mulheres falando que elas estavam em situação de rua porque estavam em violência doméstica, né? Então, não conseguiam voltar para casa, não tinham informações sobre quem procurar, como procurar para poder né, assim, se restabelecer a proteção, e elas iam para a rua, e a gente sabe, né, na rua, às vezes, tá com processo, né, de sofrimento mental, acaba entrando no álcool, outras drogas, algumas também não entram, mas passam por todo um sofrimento. A questão da saúde mental, quando não bem acolhida também, isso também é um motivo, e o que elas colocaram também foi a questão do uso de álcool e outras drogas, né, e dessa estigmatização dos sujeitos. Então, é isso que eu consegui anotar aqui nesse tempo.
Puxa, Fernanda, muito legal. Eu vou botar meus óculos aqui, que a pessoa idosa precisa de uma ajuda, né, paralela para poder dar conta de ler as anotações. Eu estava anotando as suas anotações. E Não, eu anotei que eu escrevi, eu vou mandar. Não, mas eu estava anotando para mim, porque eu acho assim, uma das coisas que a gente vai fazer agora, a gente tem 20 minutinhos para o debate e depois mais uns 10 minutinhos antes de encerrar a aula para dar os encaminhamentos relativos à amarração das próximas aulas e amarração de tudo que a gente tem para frente, e também uma discussão e uma conversa sobre avaliação. Mas antes desse debatezinho, eu fiquei pensando assim, olha, as pessoas vão ter que fazer um trabalho, né? E aí eu estava anotando as coisas que você falou aqui, assim, se a gente fosse imaginar, né, vamos pensar, eu e mais X pessoas, um grupo, eu sozinho, fosse planejar fazer algum tipo de trabalho pensando ações transdisciplinares, interdisciplinares, de como que a gente podia pegar conhecimentos diversos e intervir nesses processos. Você deu uma série, com base no que as meninas colocaram, uma série de ideias. Então, por exemplo, trabalhar estratégias para fazer com que as pessoas percebam as dinâmicas do território e a importância do território. Estratégias para alavancar a questão da acessibilidade ao centro de saúde. É uma proposta de pensar junto, de fazer trabalho sobre. Né? Aumentar a sensibilidade da rede ao trabalho humanizado. Como que a gente pode fazer isso para intervir? São ideias que podem surgir discutidas no grupo, sem obrigação nenhuma de ser factível. Esse é o momento de sonhar, né? Esse é o momento de propor ideias. Então, isso que vocês falam, as meninas, Priscila e Patrícia, e você anotando aí, juntando essas coisas. Estratégias para alinhar a lógica da organização da rede, a lógica das populações de rua. Né? Como que a gente pode pensar isso? Para aumentar a sensibilidade das equipes. Né, então tem uma série, eu fui anotando aqui, eu não vou gastar tempo com isso, depois se alguém quiser eu passo sugestões, mas eu acho que esse momento é um momento fantástico, né, que é o momento das pessoas começarem, que é a proposta, né, debater. Né, você, Fernanda, o resto das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, né, podiam aproveitar a experiência das meninas, da Patrícia, eu chamando vocês de meninas, gente, olha a intimidade, né? Da Priscila e da Patrícia, aproveitar esse momento para trocar ideia e falar, nossa, me ocorreu isso, nossa, eu queria saber como é que é aquilo, puxa vida, por que será que as pessoas não tinham sintomas de Covid, ou às vezes não se contaminaram? Será porque as pessoas têm medo de chegar perto da pessoa em situação de rua e aí não transmite Covid para ela? É isso? Né? Então, essas reflexões que passam, as mais malucas, é hora da gente explorar essas possibilidades. Então, eu queria propor que as pessoas pudessem bater um papo agora, fazer perguntas, né? E aí eu podia até começar a puxar. Meninas, Priscila e Patrícia, por que será que as pessoas não pegavam Covid? Tem uma pergunta aqui já no chat. Alguém falando, aí fica tirando óculos. Costumo dizer que é o usuário que os serviços não querem, são sempre recebidos com porquês. Por que chegou mais cedo? Por que não chegou menos intoxicado? Por que não chegou mais cedo, mais limpo? Né? Então, a Priscila que falou aqui para a gente. Né? Então, o que vocês dizem, meninas? E antes, só da gente abrir também, circular de novo a palavra e abrir o debate, queria só colocar, assim, pegando o eixo da disciplina, que são, assim, especificamente os impasses do Centro Pop Miguelin, pedir para Priscila e Patrícia falar mais um pouco do público que vocês têm em comum com o Centro Pop Miguelin, que são os adolescentes, né? Talvez crianças também, na experiência do consultório de vida nas ruas, para no debate a gente fazendo esse link, né? Que a gente tem essa proposta da disciplina de, a partir desses impasses do Centro Pop Miguelin, a gente pensar a complexidade da população em trajetória de vida nas ruas, sobretudo nesse momento da pandemia, que foi o que vocês trouxeram de forma muito contundente, e pensar como que para problemas tão complexos, as abordagens têm que ser complexas também, elas têm que estar à altura. E aí, isso faz, de novo, um link com a nossa disciplina, que a gente está aqui no contexto do Instituto de Estudos Avançados e Transdisciplinares. Então, a gente pensa muito a transdisciplinaridade diante da complexidade dessas questões. Então, um pouco isso.
Depois já tem o Camilo inscrito. Eu estou anotando as inscrições aqui para a gente passar a palavra. Camilo, pode ficar tranquilo que você está na lista. Tá, então vou lá. Assim, em relação à motivação, a gente não tem nada que responda, assim. Uma possibilidade que a gente especula é de estar ao ar livre, de que talvez isso pode ter feito a diferença, assim. Porque existe uma prática de compartilhar o cachimbo, por exemplo, e que foi uma grande preocupação nossa, né? O baseado de maconha também, é da cultura do uso da maconha, né? O compartilhar. Então, tinha umas coisas assim que a gente ficou bem preocupado, né? Mas, assim, a minha especulação é essa, assim, não sei qual a da Paty, que é do tal ar livre, assim. E eu acho que outra coisa também, essas pessoas estão muito acostumadas com incômodos no corpo. Então, às vezes, você vai atender alguém que a pessoa está com algo assim, que você bate o olho, que você fala assim, gente, como que tá dando conta? Mas como o desconforto, você não dorme bem nunca, você nunca tá confortável. Então, eu acho que tem um ponto também de um desconforto do corpo que é tolerável e de que não vira queixa, sabe? Assim, é um pouco do que eu penso. Em relação a esse público adolescente, Cris, a gente não existe hoje no consultório de rua nenhuma criança acompanhada, assim. Tem adolescentes, assim, na Noroeste, alguns pontuais, assim, e que a gente conhece bem quem é, e que está no serviço da rede, evade, a gente vai atrás, assim, e que acaba indo para Norte, Noroeste. Na Oeste não tem, a gente já tentou várias buscas com serviços para circular, para tentar localizar, mas a gente não reconhece também adolescentes na Oeste. Agora, na Centro-Sul tem. Uma realidade que aconteceu, e a gente até conversou muito disso, né, Luísa? Foi de que a equipe do consultório de rua Centro-Sul mudou muito por várias situações diversas, assim, né? Então, a gente estava com uma equipe muito nova, que não conhecia os adolescentes. Eu acho que um dos territórios que mais mudou com a pandemia foi o território da Centro-Sul, porque é um lugar onde as pessoas usam muito para manguear, né? Que é o pedir para ter seu sustento. E o centro esvaziou. Então, como a região Centro-Sul esvaziou, essas pessoas foram migrando para outros locais. Então, a gente não sabia onde as pessoas estavam e nem os adolescentes. Tinha um GT de pop rua que acontecia de adolescentes em situação de rua, que acontecia na regional e que parou de acontecer. E aí eu procurei o Miguelinho, né? A gente conversou, inclusive foi Luísa que me acolheu, assim, e a gente falou assim, vamos pensar uma aproximação, essa equipe está nova, a gente não conhece os adolescentes, a gente não sabe onde está, a equipe precisa de conhecer o serviço. E aí uma das estratégias que a gente construiu foi de ter um técnico do consultório de rua por semana, um dia da semana, no Centro Pop Miguelinho. Qual que era a nossa estratégia? O consultório de rua, seus olhos do Miguelinho na rua, e o Miguelinho, seus olhos do consultório de rua dentro do serviço. Então, a ideia era que os trabalhadores do consultório de rua reconhecessem esses meninos e fossem reconhecidos por eles a partir do contato com eles no Miguelinho, que era um ponto de interseção e de confiança, né? Os meninos confiavam no Miguelinho, então se visse a gente lá dentro, assim, passariam a confiar um pouco na gente, né? Porque a gente é próximo. E foi muito interessante, assim, a gente tem uma trabalhadora do consultório de rua, que inclusive eu acho que foi aqui ficou mais presente, né, Luísa? Que é a Brisa, e que ela arte educadora, muito criativa, e ela é uma mulher trans e tem uma realidade no Miguelinho de algumas adolescentes meninas trans, né? E aí teve um ponto de identificação muito importante, assim, com a nossa arte educadora, que eu acho que foi um ponto muito legal, né? Teve até um episódio de que uma adolescente comenta com a outra, assim, ela é igual a gente, assim, ela sabe como que é. E isso permite uma aproximação com o serviço, né? E hoje, na realidade que a gente tem, assim, o consultório de rua começou a fazer atividade com os adolescentes em situação de rua, com o Miguelinho, de fazer passeio, e hoje o serviço é visto na rua, a equipe, os adolescentes chamam a equipe, tipo assim, ó, fulano, a gente está aqui. Então, hoje o consultório de rua consegue um pouco mais dar notícias e fazer algumas construções mais próximas com o Miguelinho. Mas eu acho que essa busca foi muito motivada pela pandemia, porque tanto a gente não sabia onde eles estavam e nem o Miguelinho, assim, né? Não sei, talvez Luísa podia contar um pouco como que foi essa experiência para eles do outro lado. Mas foi o que a gente conseguiu de estratégia nesse momento, assim. Muito legal. Não, obrigada. Bacana demais. Bacana essa demais. interseção, né, com o Centro Pop. Sim. Bom, Camilo, queria falar? Camilo, pode falar. A palavra é sua. Ei, boa noite.
Estão me ouvindo direito? Está ouvindo, professor? Perfeito, está ótimo. Então tá, vamos dar seguimento. Quero dizer que aqui a gente está tentando fazer curativos na necropolítica, né, nas feridas causadas pela necropolítica. E aí se fala muito desse vírus, né, desse Covid, que vem aí e o desgoverno tenta não combatê-lo e a gente aqui com responsabilidade tenta combatê-lo. Mas o que a gente faz, a gente está aqui trabalhando para isso, é óbvio que é o vírus que mais mata pessoas no mundo, principalmente as pessoas negras, e no 14 de maio, né, começou todo esse problema, aumentou a necropolítica, na verdade, aumentou esse plano de extermínio da população negra, ele começa a ser mais veemente no 14 de maio, né? E por que esse vírus que mais mata pessoas todos os dias, pessoas negras, que são a maioria do Brasil, e a maioria das pessoas que estão em população de rua, né? O governo não preocupa, as pessoas não preocupam em extinguir esse vírus. Simplesmente porque esse vírus ele tem um alto poder de se mortalizar, né? E às vezes as próprias pessoas que sofrem desse vírus não conseguem detectar as mazelas desse vírus, né? Então, o que acontece? No Miguelinho, a gente tenta, né, desde a sua fundação, mas quando eu assumo a arte e educação do Miguelinho em março de 2018, e depois vem Reinaldo, logo no próximo ano como coordenador, a gente assume uma postura moderna em relação da educomunicação, né, que é a gente tentar ensinar e tentar trazer pessoas através das mídias digitais, que é um campo muito atraidor pelos nossos usuários, né, que não são mais aqueles pivetes ditos discriminadamente, né? Quando se começou o serviço, vão tirar os meninos da rua, moleque, pivete, que a sociedade foi pegando aí também. Então, são meninos que estão na cidade querendo ocupar a cidade porque não tem um quarto com liberdade, com muitas coisas para se divertirem, né? Não tem às vezes uma família que acolhe, que sabe ouvir esse jovem que está no mundo digital globalizado e que quer usufruir de tudo isso. Nesse sentido, o Miguelinho, nós consideramos o Miguelinho um oásis no meio desse deserto todo, que é enregado pelo racismo, pelo projeto de extermínio da população negra no mundo, depois da diáspora, e antes também. Então, a gente começa a imprimir tecnologias, né, de relacionamento que a arte e educação no Miguelinho traz. O Viva Mais está em processo atual no Miguelinho, que é uma atividade voltada para as artes marciais, né? Então, tem a arte pop Miguelinho, que aí, pelas redes, por essa reunião, por essas aulas, acho que o coordenador tem certeza que deu uma amplitude demonstrativa para vocês dessas atividades, né? O Papo Cefraga, que a gente usa como viés e para locais, né, ditos assim, que são basicamente frequentados por pessoas que têm mais informação ou que têm capacidade do capital maior na cidade, né? Então, e a gente acolhe também, vem com o projeto Chiazé, e os estudantes da psicologia da PUC vêm para o Miguelinho, e a Luísa, nossa psicóloga, também fez essa conexão, né? E aí, todas essas datas que vêm de encontro ao combate, à exploração do trabalho infantil, né? Exploração sexual, a gente tenta fazer eventos temáticos e conseguimos fazer eventos temáticos justamente para trazer essa reflexão do reaja ou você será mais novo cada vez mais, né? Porque já tem a morte que não é física, né? De tirar todos esses direitos à educação, à diversão, a possibilidade de viver uma vida melhor, né? Com mais qualidade. Então, a gente traz essa reflexão para os meninos através da arte, que inclusive nessa história de lutas políticas, a arte foi muito importante, é importante para essas manifestações e revoluções, né, comunicativas, para que a gente possa
chamar mais pessoas e tentar fazer que a população fique mais inteligente para compreender o momento que não é muito bom. Os momentos que não foram muito bons para a nossa sociedade. Então, fechando é isso. Eu digo que aqui a gente está discutindo 2 vírus e vários vírus. E o principal vírus é o vírus do racismo, que, infelizmente, coloca a gente para ser funcionário desse vírus também e tentar fazer curativos que a gente cura de alguns, né? E depois brotam outras feridas também, e é resquício de tudo isso. Então, o Miguelinho segue produzindo com a sua equipe e, repito, uma lida lúdica pedagógica para que a gente atinja os nossos objetivos, que é reduzir vários tipos de danos, né? Então, essa é a minha fala. Obrigado. Puxa, bacana demais, Camilo. E eu acho que você, como o Sérgio destacou aí, essa história de fazer curativo na necropolítica, né? A arte tem esse papel fundamental de ajudar a gente a ver o que não é visível, de tão evidente que está. Às vezes a gente naturaliza as coisas, a gente não reconhece o que está acontecendo, aí vem o artista e coloca aquilo e simplesmente, sem falar nada, né? Ele faz um gesto e coloca diante dos olhos das pessoas aquilo que elas não estão enxergando. Eu acho que isso é fundamental e é muito bacana esse depoimento que você traz, porque eu acho que somente casando esses 2 olhares, né? O olhar técnico com o olhar sensível do artista, o olhar estético, o olhar criativo, que a gente pode transformar a mentalidade, né? Não só a mentalidade da população, da sociedade, dos políticos, mas a nossa própria mentalidade. Nós profissionais da academia, profissionais passamos pelas escolas, pelas formações, sejam elas técnicas ou superiores, né, para termos um olhar mais sensível, para ser um veículo de transformação, né? Muito legal, muito bacana mesmo, muito bem lembrado. Alguém mais gostaria? Diga. Professor, só para complementar, também esqueci de falar do nosso projeto que a gente criou há 2 anos atrás, que é o Miguelinho na Rua. E justamente o Miguelinho chega com uma abordagem e com uma estética diferenciada, com uma camisa alegre e com uma comunicação popular e moderna dentro da linguagem, dentro dos idiomas, né, das crianças. E aí o Miguelinho neutraliza um pouco dessa questão que a prefeitura chega com uma imagem de manter esse socialismo, esse assistencialismo, né? Então, o Miguelinho chega para falar, existe um lugar para você, e você pode gostar dele, tem isso. E isso dando muito certo, que deu muito certo, a gente já amplia para 2022 o Estação Miguelinho, que vai chegar com uma tenda maravilhosa, os professores de arte, música, né? Algumas comidinhas boas, e comunicação, levar toda a estrutura, vai ser um Miguelinho itinerante dentro da nossa região, todas as regionais, né? Que a gente passou com o Miguelinho na Rua. Então, a gente vai ampliar isso mais, ok? Só para deixar registrado isso aí. Bacana demais, bacana demais. Gente, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou fazer perguntas? Aproveitem as meninas. Eu queria aqui, Reinaldo, parabenizar Reinaldo. A Patrícia por esse grande trabalho, tá? E pensando aqui numa amarração também desse olhar transdisciplinar, como está sendo prazeroso, né? Esses relatos da vida real, dessas experiências durante a pandemia, né? Com esses múltiplos olhares, né? Da assistência social, da saúde, que se articulam, né? Traz um diálogo, né? Uma complementação. A gente se completa nas nossas diferenças e se equivalem também, né, na garantia de direito do sujeito que está em situação de rua. Né? E pensando aqui de tudo que foi dito até hoje, né, pelo consultório de rua, com esse olhar do consultório de rua, pelo CEAS, né, a abordagem social, o equipamento Miguelinho, né, dentro daquele centro, quando a gente volta, né, a gente amarra as nossas ações, fazemos ações conjuntas, e quando a gente volta para o nosso ponto, nós corroboramos, né, com essas angústias, né, com essa fala de medo, com essa fala do novo,
com essa fala que não experienciou o que é isolamento social. Eu não sei o que é isolamento social, né? Enquanto a cidade estava vazia, a gente estava saindo, né? Desprotegidos, né? Para atender outras demandas, né? Que tão vulneráveis, que surgiram, né? Com o esvaziamento das ruas. Então, assim, é muito gratificante mesmo poder fazer parte desse projeto, né? E vamos sim, né? Com esse trabalho final em janeiro aí, poder escrever muita coisa, né? Que está aqui borbulhando e com essas completudes, né? Que vem a toda aula, a todo momento nos somar. Então, assim, a gratidão mesmo aí por tudo isso aí, Priscila, Patrícia, fantástica a apresentação de vocês hoje, tá? E dá mais gás, mais motivação para a gente continuar fazendo lá e com vocês. Eu queria falar também, Luísa, do Miguelim, e só reforçar isso que o Rei já falou também, né? Fiquei escutando as meninas falar que é sempre muito bom quando a gente que trabalha com população de rua escuta outros serviços também, que a gente vai vendo que as nossas angústias também são válidas, né? Então, a gente fala dessa questão do medo, esse medo que a gente teve de perder os usuários, né? Isso foi muito real para a gente também. A gente ficava assim, meu Deus, o que vai ser desses meninos? O que vai ser dessa população agora com essa situação, né? Fiquei muito emocionada também com essa coisa do afeto, assim, né? A gente vive isso muito no Miguelim também, essa questão do toque, essa questão do abraço, isso é muito demandado pelos nossos adolescentes também, e a gente sofreu com isso também, né, Rei? No início da pandemia, que a gente falou, não pode abraçar, tinha que cumprimentar com o braço, e aí a gente ia para abraçar e aí voltava, era uma coisa que a gente estava aprendendo a lidar também, mas que a gente sofreu muito. E a Priscila estava falando da questão do hotel da prefeitura, né? Eu lembro que a gente chegou a ter um caso, né? A gente também no Miguelim não teve nenhum caso de Covid dos adolescentes, né? Mais um inexplicável fato, né? Mas a gente chegou a ter uma adolescente suspeita, no final das contas, eu acredito que nem fosse Covid mesmo, né? Ela teve alguns sintomas, e aí a gente chegou a entrar em contato com a Secretaria de Saúde e assim, e aí, o que faz? Porque nem o hotel para ela era uma opção, porque ela era menor de idade, ela não poderia ficar desacompanhada no hotel, ela teria que ficar com o responsável, né? Que responsável? Quem que é o responsável por essa adolescente? Simplesmente não tinha essa opção, né? E aí a gente, mais um desses momentos que a gente teve que descobrir como fazer mesmo na pandemia, assim, né? Mas agradecer também pela parceria das meninas, né? A gente tem reconstruído esses vínculos, temos muitos adolescentes acompanhados, principalmente na Regional Centro-Sul, né? Temos feito uma parceria bacana aí, e agradecer também por falar das angústias, que às vezes a gente fica com um pouco de medo de falar, né? Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo assim? Será que eu estou certo em ter medo também, né? E quando a gente escuta, assim, isso dá um certo alívio para a gente também, que a gente vê que, pelo menos, a gente está indo por um caminho mais que outras pessoas também estão percorrendo, né? Então, agradecer e colocar a gente do Miguelim também, mais uma vez, à disposição do consultório, como sempre, nessa parceria 10 aí. Muito legal, obrigado, Luísa. E isso mais uma vez revela, né, como que as parcerias são importantes, né? Como é que a gente pode criar pontes. As pontes são fundamentais e às vezes elas vêm justamente quando aparece um impasse, né? Um impasse que eu não consigo ver com o meu olhar uma outra pessoa, né? Usando as pessoas que falaram até agora aqui, né? Priscila, o Camilo, Patrícia, o Rei, você. Às vezes uma pessoa, eu não enxergo uma coisa, mas um de vocês enxerga um outro lado, porque tem uma ferramenta intelectual diferente, tem uma ferramenta técnica diferente, tem uma experiência de vida diferente. Então, eu e Priscila gostamos de comida. E aí, de repente, por eu e Priscila gostarmos de comida, a gente consegue pensar um caminho diferente. Gente, e se fizer com comida X? E a gente resolve um problema, né? Isso é muito legal. Mais alguém, pessoas? A gente tem que também dar os encaminhamentos finais, mas eu tô com dó de perder a oportunidade de fazer perguntas aqui para as meninas e ouvir vocês. Terceira rede, a Patrícia falou aqui.
Eu queria saber, Luísa, como é que vocês fizeram com o adolescente para conseguir o isolamento? Porque na saúde mental a gente conseguiu fazer no Sersame, mas e no caso de vocês? A gente não fez. A gente teve um caso que a gente conseguiu no Sersame também, no CEPAI, né, no Sersame Centro-Sul, a gente conseguiu articular, ele foi um caso que já era acompanhado pelo Sersame, um caso super emblemático da rede, né, e aí é isso, quando a gente tem esses casos que são acompanhados por vários serviços, principalmente por serviços da justiça, as coisas funcionam um pouco melhor, assim. Porque é isso também, às vezes a gente tem que fazer uma defesa do caso, tipo assim, olha, o centro de saúde, eu preciso que você atenda esse menino por isso, isso e isso, né? E, na verdade, a gente não deveria precisar fazer isso. O centro de saúde tem que atender o menino porque é um direito dele, né? Mas, às vezes, a gente tem que ficar fazendo essas defesas, de falar assim, olha, realmente ele precisa, por favor, atenda ele. E aí a gente teve esse um caso que ele ficou no isolamento no Sersame, Centro-Sul. Teve esse outro caso dessa adolescente, foi bem no início da pandemia, que ela não ficou, ela ficou na rua, a gente conversou muito com ela, conversamos com os outros adolescentes, assim, sobre os riscos, né, e assim, não era nenhuma possibilidade de retorno para casa, assim, porque era uma casa de um cômodo, praticamente, assim, cozinha e quarto para 8 pessoas, uma idosa de 96 anos, várias crianças. Então, não existe isolamento social. Então, assim, a verdade é que os nossos adolescentes não fizeram isolamento. Eu lembro no início da pandemia, assim, na primeira semana, quando a gente estava com vários adolescentes e tudo, e a gente começou a fazer uma espécie de... A gente foi sensibilizando os meninos, alguns meninos que tinham uma referência familiar mais sólida, que tinham uma possibilidade de retorno mais certo. A gente foi conversando, olha, fica em casa, isso é aquilo, a gente achava que ia ser alguns dias, algumas semanas, né? Então a gente falava, fica em casa nesse momento e tudo. E eu lembro de um adolescente que virou para mim e falou assim, eu lembro da expressão dele, com muito medo, falou assim, tia, você não vai deixar, você não vai me expulsar daqui não, né? Porque eu preciso daqui, você sabe, eu não tenho para onde ir. E é isso, assim, os meninos que dormem na mesma maloca e compartilham as mesmas coisas, assim. Até o garfo da marmita na rua é o mesmo, a garrafinha do loló, né, que a Pri citou, o baseado, o cachimbo, a coberta, né? Então, a verdade é que para os adolescentes em situação de rua não houve isolamento social e eles contaram com energias aí, porque a gente não teve nenhum caso detectado no Miguelim, né? Mas a verdade é que não foi possível fazer isolamento social em nenhum momento. A gente fica impactado com isso, né? Porque está trabalhando sem ter o mínimo das ferramentas necessárias e, de repente, como alguém falou aí atrás, meio que um milagre acontece e que dá certo, né? E uma coisa interessante também, a gente sempre batalhou muito para os adolescentes usarem máscaras, né? E assim, é uma máscara por dia, até hoje, há quase 2 anos, né? Porque eles realmente não têm a máscara. E a questão da máscara é que não faz sentido para eles, né? Eles não têm esse hábito na rua, quando eles estão nos seus territórios de origem. Não tem também, inclusive, eu já cheguei a fazer visita domiciliar na pandemia, que na hora que eu cheguei, eu tive que tirar a máscara, porque as pessoas olhavam pra gente assim. Então eu falei, não, eu vou ter que tirar minha máscara, né? Porque senão eu não ia conseguir trabalhar. E aí eu lembro uma vez a gente saiu do Miguelim, né? Tinha encerrado o dia de trabalho, e aí a gente saiu descendo com alguns adolescentes, e aí o adolescente virou e falou assim, tia, por que você tá de máscara? A gente já saiu do Miguelim. Tipo assim, só precisa usar máscara dentro do Miguelim. Não é pelo Covid, não é pela proteção, é pelo Miguelim que tem que usar máscara, né? Então, você vê a produção, a produção de sentido da máscara é uma outra coisa para eles, assim, que não foi produzido, na verdade, nesse sentido de proteção, né? E aí a gente vai fazendo do jeito que dá. Perfeito, perfeito. Gente,
Eu estou adorando ouvir vocês e eu tenho certeza que outras pessoas iam perder a timidez e fazer perguntas, mas a gente tem que ter uns encaminhamentos, não é, Cris? A Cris é a pessoa dos encaminhamentos e a Heloísa é a pessoa das avaliações, então a gente vai ter que dar uma interrompida e, sei lá, né? Temos um tempo para a internet cansa aí, senão as pessoas começam a não aproveitar. Mas eu ficaria aqui até às 11 com vocês, e feliz da vida, ouvindo histórias e Tá conversando e aprendendo. Tá maravilhoso, mas a gente realmente tem esforçado para manter-se uma pontualidade, né? Tanto no começo como também no final. Então, nós vamos falar bem rapidamente. Hoje é a nossa última aula antes do recesso da UFMG. Esse nosso recesso, ele termina no dia 3, né? Dia 4, né? No dia 4 de janeiro. Aí, no dia 4, vocês vão ver no programa que tem uma referência à disciplina, mas não vai ser um encontro síncrono. Vai ser mais um momento que vocês vão ter para fazer as atividades, como o Cláudio já explicou, podem ser em grupo, aí vai ficar a critério de vocês. A gente não quer que vocês se preocupem com a nota, porque isso já foi resolvido, nós já falamos, o Sérgio já falou. A gente quer que vocês se preocupem assim, com o aprendizado, porque nós, né, o corpo de professores, nós vamos ler trabalho por trabalho, procurando dialogar com vocês, escrevendo comentários, com muito cuidado, com muito carinho. Então, assim, a ideia é essa, tá? Então, vai ser uma atividade assíncrona. O Cláudio está no grupo, o Cláudio pode acionar a gente, fazer laços. Cris conversa com esse pessoal, Heloísa com esse, Sérgio com esse. Então, nós vamos de volta do recesso, trabalhando no dia 4, vão estar aqui presentes, assim, e não precisam ficar presos na hora da aula. Se vocês tiverem uma dúvida, Cláudio, colocar onde nós puder conversar em outro horário, beleza, tá bom? E aí a gente já retoma as atividades síncronas, como vocês vão ver lá, já devem ter visto, né, claro, no programa, já no nosso terceiro módulo da disciplina. A gente saiu do nosso módulo introdutório, que a gente trabalhou transdisciplinaridade, né, a epistemologia, a metodologia e a ética, para a gente cair no cenário prático, nessa vivacidade da rua, das redes, dos sujeitos que têm essas vivências. E depois que vocês fizerem essa elaboração, então tem uma elaboração depois de cada etapa. É um tempo de reflexão mesmo, de decantação, de elaboração. E depois a gente vai para uma outra etapa, que a gente vai trabalhar também a transdisciplinaridade, sob perspectivas diversas, com convidados muito bacanas. Então, e aí fechamos, né? No final do semestre, antes do carnaval. E aí entramos de férias. Então, é isso, cronograma. Qualquer dúvida, vocês vão olhando lá no Moodle e podem ir falando conosco, tá bom? E esses convidados, os encontros com convidados, sempre vai ter, e alguns já deram, né, a gente já postou, uma bibliografia, uma leitura sugerida. Se alguém, às vezes, quiser se preparar melhor para o debate, excelente. Se não der, lê depois, não tem problema não, tá bom? Então, um pouco isso, assim, e vou passar a palavra para a Heloísa, e desejo para vocês um excelente final de ano e um bom começo de 2022. Logo no comecinho, já estamos juntos aí de novo. E nesse intervalo, qualquer dúvida, tá, gente? Vocês podem acionar a gente por aqui. Então, um grande abraço e passo para a Heloísa. Agradecer mais uma vez Patrícia e Priscila, nossas convidadas super especiais de hoje, e agradecer também a participação sempre brilhante, instigante, viva dessa equipe maravilhosa do Centro Pop Miguelim, e o relato, né, da Fernanda e a participação de cada um de vocês. Boa noite a todos vocês, né? Primeiro eu quero agradecer a Patrícia, a Priscila, né? O Centro Pop Miguelim, aí com o Reinaldo, os demais colegas, Luísa, pelas brilhantes colocações e o trabalho realizado com essas pessoas, que muito nos faz refletir, enquanto profissional de saúde,
que também temos esse lado a trabalhar, né, na saúde dessas pessoas e expandir, né, essa política pública para essas pessoas, né, que são importantes e são seres humanos. Então, realmente, é um momento muito importante na disciplina. Então, assim, dentro desse contexto, desse módulo que foi apresentado, dessas sínteses que foram discutidas, anotadas e colocadas pela Isabela, né, durante os 2 momentos, e pelo outro colega que me fugiu a memória, mas acho que é o Cláudio, e hoje pela Fernanda, é importante que vocês, alunos, leem cuidadosamente essa síntese, para que, a partir dessa síntese, vocês tirem um ponto, elejem um ponto que vocês têm interesse em trabalhar, alguma estratégia educativa em saúde que talvez possa contribuir para o consultório de rua e também para o Centro Pop Miguelim, né? Então, assim, é trazer essas ideias para a gente poder trocar com o Centro Pop Miguelim e com o consultório de rua. Então, assim, foram vários pontos importantes que foram aí anotados, foram abordados pelo Centro Pop Miguelim, hoje pela Priscila e pela fugiu o nome, Patrícia, né? Então, assim, cabe a nós também, profissionais, alunos, a também eleger uma contrapartida para poder ajudá-los futuramente. De repente, assim, buscar uma alternativa educativa que possa contribuir com eles também, em algum momento, com essas pessoas, né, em vulnerabilidade. Então, assim, o trabalho seria este, para ser entregue, como a Cris colocou, no dia 11/1, quando a gente fecha essa etapa, inicia uma nova etapa, tá? E, à medida que vocês tiverem dúvidas, podem nos acionar no WhatsApp, o professor Cláudio, no e-mail também, para que a gente possa estar ajudando vocês. Agora, é muito importante a leitura dessa síntese que foi elaborado, foi colocado no grupo, no chat e no WhatsApp, né, Cláudio, de vocês, para que vocês elejem um ponto e esse ponto seja trabalhado estratégias educativas em saúde, uma educação em saúde com essas pessoas que possam ajudar, tá? Às vezes a gente fala muito, mas assim, as dúvidas podem vir na hora e a gente está aí aberto para contribuir e clarear à medida do possível. Eu aproveito também para desejar um Feliz Natal a todos, né? E um ano novo com muitas realizações e muita perseverança com esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo no consultório Miguelim, não, no consultório de rua e também no Centro Pop Miguelim. Que vocês tenham perseverança e fé, que Deus ilumine, porque é um trabalho muito desafiador, não é fácil, né? E eu acho que tem que partir aí, mobilizar, igual está sendo mobilizado no IAT, né? Essa questão da disciplina com essas questões, para que a gente possa semear esse conhecimento em outras áreas, como a gente está semeando em Ilhéus, na Bahia, também com os moradores de lá. Então, muita experiência a gente está trazendo daqui e implementando em Ilhéus com a professora Dejeane, tá? Então, está sendo um trabalho de muita riqueza e muito aprendizado para nós. Então, assim, eu vou falar assim, minha gratidão a vocês e meus parabéns a todos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Heloísa. E só lembrando que se pessoas quiserem fazer os trabalhos em grupo, pode, eu sei que é difícil às vezes, mas virtualmente, trocando ideias, eu participo de grupos de pesquisa com vários colegas, né? Tem um grupo que eu coordeno junto com uma colega, mas tem outros grupos que eu participo e às vezes a gente faz apresentações, faz trabalhos em grupo e a gente troca muito por mensagens, usando o próprio WhatsApp e às vezes construímos coisas muito interessantes a partir dessas múltiplas perspectivas, né? Já que o trabalho é dentro de um instituto transdisciplinar e o trabalho inter ou multi ou transdisciplinar, por que não aproveitar que tem pessoas com várias visões e juntarmos essas visões em torno de um ponto como esses, né, que a Heloísa destacou e outros que a própria Fernanda hoje no relato e a Isabela e o Cláudio nos encontros anteriores destacaram. Então a gente pode explorar isso e, como a Heloísa falou, oferecer a nossa contribuição, ainda que seja em sonho. E aí, retomando o que o Camilo disse, né, os sonhos têm a ver com um certo esforço estético
do ser humano para organizar o mundo. Isso é minha área de pesquisa lá na ciência da informação, né? O mundo é basicamente informação. A gente habita um mundo de informação. Essa mesma informação que diz que a máscara só é utilizável dentro do Miguelin, né? Então, a gente constrói um mundo de informação, um mundo de ficções. Para essas pessoas, a própria ciência é uma ficção. Como que a gente gerencia isso? É um trabalho para o Chapolin Colorado, ou seja, para a gente. Gente, o Sérgio quer falar alguma coisa? Eu queria dar os boas noites e os felizes natais, os felizes anos novos. Desejar boa noite para todo mundo, agradecer muito a Priscila e a Patrícia, muito obrigado, foi excelente a participação de vocês e a participação de todos, e desejar Feliz Natal também, bom começo de ano, que o próximo ano seja mais leve do que foi este, foi pesado, né? No ano anterior já tinha sido pesado, 2021 continuou pesado, que 2022 seja mais leve, mais suave, então, para todos nós. Então, beijos.